E aí, pessoal? Beleza. Tudo sussa. A gente vai mergulhar de cabeça no mundo da inteligência artificial hoje. E aí, pra desvendar esse trem que tá dando o que falar, né? A ideia é desmistificar, entender histórias, conceitos básicos e como ela já tá impactando a gente, principalmente no trabalho. Pois é, a EA tá em tudo quanto é canto hoje em dia, né? Mas para entender o potencial real dela, a gente precisa ir além do burburinho, né? É isso aí. A gente vai explorar as possibilidades. As incríveis. Incríveis da EA, mas também as preocupações que ela traz. É isso aí. E não é só papo furado, não. O mundo tá cheio de ferramentas. E empresas de IA. Muita coisa. Pipocando por aí, igual pipoca na panela. Parece até os primórdios da fotografia digital, sabe? O Walter Longo, aliás, contou uma história interessante sobre o Midjourney, uma ferramenta de ilustração por IA. No começo, os resultados eram bem toscos, mas em poucos meses as imagens ficaram super sofisticadas. A IA aprende e se transforma num piscar de olhos. E essa rapidez é impressionante, né? E essa história toda tem raízes profundas. Sabia que o termo inteligência artificial surgiu lá em 1956, numa conferência na Universidade de Dartmouth. 1956. Nossa, faz tempo, hein? Mas por que a gente só começou a ouvir falar tanto de IA agora? É que apesar do entusiasmo inicial, a IA teve seus altos e baixos como as estações do ano. Naquela época, a gente não tinha o poder de computação nem a quantidade de dados que a gente tem hoje. Se na década de 50 a gente tivesse as GPUs e as TPUs que a gente tem hoje, a história seria completamente diferente. Entendi. Faltou um empurrãozinho para IA engrenar de vez. Mas e aí, como é que a gente define essa tal inteligência artificial? Definir inteligência já é um desafio por si só, né? A IA, como a gente conhece hoje, é o que chamamos de estreita ou fraca. Ela é fera em tarefas específicas, mas não tem uma inteligência geral, como a nossa. O foco da IA atual é classificar, prever e gerar conteúdo, não replicar a consciência humana. Então a IA não é tipo aqueles robôs de filme que dominam o mundo. Ainda bem. Ainda não. Pelo menos por enquanto, estamos tranquilos. O foco atual da IA é automatizar tarefas e nos ajudar a ser mais eficientes. Ufa, que alívio! Mas como essa mágica toda acontece? A mágica, como você disse, se chama machine learning, ou aprendizado de máquina. É como ensinar as máquinas a aprender com dados, sem programá-las diretamente. Tipo ensinar um cachorro a sentar, mas usando dados em vez de biscoitinhos. Exatamente. E dentro do machine learning, a gente tem 3 tipos principais. O aprendizado supervisionado, onde a máquina aprende com dados rotulados. O aprendizado não supervisionado, onde ela busca padrões em dados sem rótulos. E o aprendizado por reforço, onde a máquina aprende por meio de recompensas e punições. Punições? A gente castiga a máquina quando ela erra. Calma, não é bem um castigo. No aprendizado por reforço, a gente define um objetivo e a máquina tenta diferentes ações. Quando ela se aproxima do objetivo, recebe uma recompensa e quando se afasta, uma punição. É como ensinar um cachorro a fazer truques com petiscos e broncas. Entendi. É um sistema de incentivos para a máquina aprender a fazer as coisas certinho. Isso mesmo. E esse aprendizado por reforço é especialmente útil para jogos, planejamento de cenários e tomada de decisões estratégicas. Falando em coisas incríveis que a IA pode fazer, temos que falar da IA generativa, né? Essa que cria imagens, textos, músicas do nada. Verdade. E os grandes responsáveis por isso são os Large Language Models, os LLMs, como o ChatGPT, o Claude e o Bard. Esses modelos são treinados com uma quantidade absurda de dados, tipo a internet inteira, e conseguem gerar textos que parecem ter sido escritos por humanos. É impressionante. Outro dia pedi pro ChatGPT escrever um e-mail para minha tia e ela nem desconfiou que foi a máquina que escreveu. Ficou super natural. E essa capacidade dos LLMs tem um potencial enorme para aumentar a nossa produtividade e a qualidade do nosso trabalho. Tem estudos de Harvard, MIT e Stanford mostrando um impacto positivo do uso de LLMs em várias áreas. Pois é, a gente já viu que a IA tem um potencial enorme para transformar o mundo, né? Mas como qualquer ferramenta poderosa, ela também apresenta seus desafios. E um dos mais comentados é a questão do impacto da IA no mercado de trabalho. Verdade. Muita gente teme que a IA acabe com os empregos e deixe todo mundo desempregado. Mas será que esse medo é realmente justificado? O medo é compreensível. Historicamente, revoluções tecnológicas causaram mudanças significativas no mercado de trabalho, né? Como na Revolução Industrial, quando as máquinas substituíram o trabalho manual em diversas áreas. Mas essas mudanças também criaram novas oportunidades e profissões. É verdade, a gente não pode esquecer que a tecnologia também gera empregos, mas e como a gente se prepara para essa nova era da IA no trabalho? A chave para se adaptar a esse novo cenário é a qualificação. A gente precisa investir em educação e desenvolvimento de habilidades que sejam relevantes nesse futuro, onde a IA vai estar cada vez mais presente. Que tipo de habilidades? Me dá uns exemplos para a gente entender melhor. Claro. A gente precisa desenvolver habilidades que as máquinas ainda não dominam, como a criatividade,
o pensamento crítico, a inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas complexos, a comunicação eficaz, a colaboração em equipe e a adaptabilidade a novas situações. Então quer dizer que a gente precisa ser mais humano, mais criativo, mais estratégico, para não ser substituído pelas máquinas. Exatamente. A IA é ótima para automatizar tarefas repetitivas e processar grandes volumes de dados, mas ela ainda não consegue replicar a capacidade humana de pensar fora da caixa, de ter empatia, de tomar decisões complexas, que envolvem ética e valores humanos. E que como a gente pode desenvolver essas habilidades? Tem algum curso, alguma dica para quem quer se preparar para o futuro do trabalho? A gente tem que buscar a oportunidade de aprendizado contínuo, seja através de cursos online, workshops, eventos, leituras, mentorias, ou até mesmo experimentando novas ferramentas e tecnologias. E a gente não pode esquecer da importância do networking, né? De trocar ideias com outras pessoas, de aprender com a experiência dos outros. Com certeza. A colaboração é fundamental nesse processo de adaptação à era da IA. A gente precisa se conectar com pessoas de diferentes áreas, compartilhar conhecimentos e experiências e construir uma rede de apoio para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que essa nova era nos apresenta. E falando em oportunidades, o que o futuro nos reserva em termos de novas profissões e áreas de atuação? A IA vai criar novos empregos. Sem dúvida, a IA está impulsionando o surgimento de novas profissões em diversas áreas, como desenvolvimento de software, análise de dados, ciência de dados, engenharia de IA, design de experiência do usuário, marketing digital, segurança da informação e muitas outras. Nossa, quanta coisa nova! E quais as áreas que você acha que vão ser mais impactadas pela IA nos próximos anos? A IA está impactando praticamente todos os setores, mas algumas áreas que a gente já vê uma grande transformação são a saúde, com desenvolvimento de diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados, a educação, com plataformas de ensino adaptativo e ferramentas de personalização do aprendizado, o varejo, com automação de lojas, a personalização de ofertas, a otimização da logística, a indústria, com automação de processos, a robótica e a manufatura aditiva. E o setor financeiro, com análise de riscos, a detecção de fraudes e a automação de investimentos. A IA já está mudando o mundo de forma radical, né? E a gente precisa estar preparados para acompanhar essa evolução. Com certeza. A IA não é só uma tendência passageira, é uma nova era que chegou para ficar. E a gente precisa estar preparados para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios que ela nos apresenta. Mas e como a gente garante que essa revolução da IA seja positiva para a humanidade? Como a gente evita os riscos e garante que a IA seja usada para o bem? Essa é uma questão fundamental. A gente precisa ter uma abordagem ética e responsável no desenvolvimento e na aplicação da IA. E isso envolve a criação de mecanismos de governança, a definição de princípios éticos, a promoção da transparência e da explicabilidade dos sistemas de IA e a participação da sociedade na discussão sobre os impactos da IA na nossa vida. E a gente não pode deixar o futuro nas mãos das máquinas, né? A gente precisa ter o controle e garantir que a IA seja usada de forma ética e beneficie a humanidade. Exatamente. A IA é uma ferramenta poderosa, mas o futuro da IA depende das escolhas que a gente faz hoje. A gente precisa usar a IA de forma consciente e responsável para construir um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. Falando em futuro, eu lembro que na nossa conversa sobre a história da IA, você mencionou que a gente ainda não chegou na inteligência artificial geral, aquela que se compara à inteligência humana. Será que a gente vai chegar lá um dia? E o que isso significa para nós? Essa é uma pergunta que intriga cientistas, filósofos e futuristas há décadas. A gente ainda não sabe se a gente vai conseguir criar máquinas com inteligência artificial geral. E nem quais seriam as consequências disso para a humanidade. Essa é uma questão que levanta muitos debates e preocupações, né? Mas e você? O que você acha? A gente deve temer a inteligência artificial geral? Eu acho que a gente precisa ter cautela e responsabilidade no desenvolvimento da IA, mas eu também acredito que a inteligência artificial geral tem o potencial de nos ajudar a resolver grandes problemas da humanidade, como a cura de doenças, a erradicação da pobreza, a preservação do meio ambiente e a exploração do espaço. A IA pode ser uma grande aliada na busca por um futuro melhor, né? Mas para isso a gente precisa ter sabedoria para usá-la de forma ética e responsável. Com certeza. A IA é uma ferramenta poderosa e a gente precisa ter sabedoria para usá-la a nosso favor e garantir que ela seja usada para o bem da humanidade. E falando em usar a IA para o bem, a gente não pode esquecer da questão da privacidade e da segurança dos dados. A IA depende de grandes volumes de dados para funcionar. E isso levanta preocupações sobre como esses dados são coletados, armazenados e utilizados. Essa é uma questão crucial. A gente precisa garantir que os nossos dados sejam protegidos e que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável. Mas e como a gente faz isso na prática? Quais as medidas que a gente pode tomar para garantir nossa privacidade e a segurança dos nossos dados na era da IA? Existem diversas medidas que a gente pode tomar,
A gente precisa estar informado sobre as políticas de privacidade das empresas que coletam os nossos dados. A gente precisa usar senhas fortes e diferentes para cada serviço online. A gente precisa ter cuidado com os links que a gente clica e com os arquivos que a gente baixa. E a gente precisa ter um bom antivírus instalado nos nossos dispositivos. E a gente precisa se proteger e garantir que os nossos dados não sejam usados de forma indevida. Com certeza. A gente precisa ser conscientes dos riscos e tomar as medidas necessárias para proteger a nossa privacidade e a segurança dos nossos dados. E falando em riscos, a gente não pode esquecer dos riscos de ciberataques e da necessidade de proteger os sistemas de IA contra hackers e outros tipos de ameaças. Verdade. A segurança cibernética é um tema cada vez mais importante na era da IA. A gente precisa garantir que os sistemas de IA sejam robustos e seguros, para evitar que eles sejam usados para causar danos ou para roubar informações confidenciais. A gente precisa estar preparados para enfrentar os desafios da segurança cibernética e garantir que a IA seja usada de forma segura e responsável. Exatamente. A gente precisa ter uma abordagem holística da segurança da IA, que envolva a proteção dos dados, dos algoritmos e dos sistemas. Mas e como a gente faz isso na prática? Quais as medidas que a gente pode tomar para garantir a segurança cibernética dos sistemas de IA? A gente precisa investir em tecnologias de segurança, como firewalls, antivírus e sistemas de detecção de intrusão. A gente também precisa treinar os profissionais que trabalham com IA, para que eles estejam preparados, para identificar e responder a ciberataques. E a gente precisa criar uma cultura de segurança cibernética nas empresas e organizações, para que todos estejam conscientes dos riscos e das medidas de proteção. A segurança cibernética é a responsabilidade de todos, né? A gente precisa trabalhar juntos para garantir que a IA seja usada de forma segura e beneficie a humanidade. Com certeza. A gente precisa ter uma visão integrada da segurança da IA, que envolva a tecnologia, as pessoas e os processos. E a gente volta agora para a nossa conversa sobre inteligência artificial. No nosso último papo, a gente explorou o impacto da IA no trabalho, na sociedade e até na nossa vida pessoal. Mas hoje vamos mergulhar em um aspecto que muita gente se pergunta: como a gente usa a IA no dia a dia para ser mais produtivo, mais criativo e, quem sabe, até mais feliz. A IA pode ser uma mão na roda no nosso desenvolvimento pessoal. Imagina só, aprender coisas novas, automatizar tarefas chatas, organizar a vida, ter mais tempo livre, para fazer o que a gente gosta, se conectar com gente que curte as mesmas coisas, ter acesso a informações e recursos na hora que precisa cuidar da saúde física e mental. A IA pode dar um super impulso para a gente ser mais criativo, produtivo e feliz. Parece um sonho. Mas como a gente coloca isso em prática? Me dá uns exemplos para a gente entender melhor. Com certeza. A AI já está presente em várias ferramentas que a gente usa no dia a dia, sabia? Para começar, que tal aprender um idioma novo com apps que usam AI? Ou então se aventurar a tocar um instrumento musical com a ajuda de softwares inteligentes? E que tal usar a AI para escrever um livro, criar um blog e editar fotos e vídeos como um profissional? E não pá por aí. A AI também pode te ajudar a se exercitar em casa, meditar, ter uma alimentação mais saudável, organizar as finanças, encontrar um novo emprego e planejar aquela viagem dos sonhos. Caramba, com a AI a gente pode realizar nosso sonho, ter uma vida mais completa e com mais significado. Exatamente. A AI é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a alcançar nosso potencial e viver uma vida mais feliz e gratificante. E por falar em ferramentas, no começo da nossa conversa, você mencionou que o ChatGPT é só a pontinha do iceberg. Que outras ferramentas você recomendaria para quem quer se aventurar nesse mundo da IA? Tem um monte de ferramentas incríveis por aí. Além do ChatGPT, a gente tem o Bard, o Claude, o Midjourney, o Dauri, o Stable Diffusion, o Jasper, o Copy.ai e o Grammarly, cada uma com suas próprias funcionalidades e superpoderes. Nossa, quanta coisa. Para que serve cada uma dessas ferramentas? Me explica melhor para a gente não se perder nesse mar de opções. Calma que eu te explico. O Bard e o Claude são LLMs, assim como o ChatGPT, e podem ser usados para gerar textos criativos, responder perguntas, traduzir idiomas, resumir artigos e escrever códigos. Uma verdadeira caixa de ferramentas para quem trabalha com texto. Já o Midjourney, o DALL e o Stable Diffusion são ferramentas de IA generativa que criam imagens a partir de descrições em texto. É só usar a imaginação e deixar a IA fazer o resto. Que demais. E o Jasper e o Copy.ai para que servem? Esses são os queridinhos de quem trabalha com marketing. O Jasper e o Copy.ai ajudam a criar textos de marketing posts, de mídia social, artigos de blog e muito mais. É só dar o briefing para a IA que ela te ajuda a criar um conteúdo incrível. E o Grammarly eu já ouvi falar. Esse é o corretor ortográfico e gramatical que todo mundo precisa. O Grammarly usa a IA para melhorar a qualidade da nossa escrita, evitando erros e deixando os textos mais claros e profissionais. Com tantas ferramentas disponíveis, a gente pode usar IA para quase tudo, né? É impressionante como essa tecnologia está impactando nossas vidas. Verdade. A IA está democratizando o acesso à tecnologia e abrindo um leque de possibilidades que antes a gente nem sonhava. E o mais legal é que a IA está em constante evolução, então podemos esperar ainda mais novidades e ferramentas incríveis no futuro. Pois é. A IA é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a realizar nossos sonhos, ser mais produtivos, criativos e até mais felizes.
Mas como a gente garante que essa ferramenta seja usada para o bem de forma ética e responsável? Essa é a grande questão. É importante lembrar que a IA é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A responsabilidade de usá-la de forma ética e consciente é nossa. A gente precisa se informar, questionar, participar da discussão sobre os impactos da IA na sociedade e garantir que ela seja usada para construir um futuro melhor para todos. É isso aí. A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas precisamos usá-la com sabedoria e responsabilidade. Afinal, o futuro da IA está em nossas mãos. Exatamente. E que a gente possa usar essa ferramenta incrível para criar um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. E com essa mensagem de otimismo e responsabilidade, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo da IA. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem e que se sintam inspirados a explorar as infinitas possibilidades que a IA oferece. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, o futuro da IA é o futuro que a gente escolher construir.